gente vai falar sobre um tema muito importante para mães de bebezinhos e para profissionais de saúde. Você sabe se a fisioterapia respiratória é benéfica para bronquiolite em crianças de 0 a 24 meses? Não? Então vem comigo que a gente vai descobrir isso, hein? Eu sou Sara, eu sou aluna do 4º ano de Medicina da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e esse é um trabalho para a matéria de iniciação científica do professor Antônio Grande. Primeiro a gente tem que saber o que é a bronquiolite aguda. A bronquiolite aguda ela é uma doença comum, principalmente em momentos sazonais do inverno. É uma das principais causas de visitas pediátricas ao pronto-socorro, ou seja, ela é uma emergência pediátrica em uma faixa etária de crianças de menos de 2 anos. Tendo em vista isso, a gente sabe que cerca de 2 a 3% dessas crianças menores de 12 meses, elas acabam ficando hospitalizadas por causa desse diagnóstico. A maioria dos casos são sim leves, eles são tratados ambulatoriamente logo após a criança ter alta. Mas existem algumas crianças que elas possuem fatores de risco. Fatores de risco são esses, Saras. Elas possuem asma, elas já tiveram pneumonia prévia, elas já tiveram essa bronquiolite prévia, que acabam fazendo com que essas crianças acabem ficando hospitalizadas. Elas não estão comendo, estão inapetentes, então elas acabam ficando hospitalizadas. O problema disso tudo é que essa doença, ela causa uma grande morbidade significativa em bebês, principalmente em locais subdesenvolvidos, em países subdesenvolvidos. E isso tudo se dá pelo problema fisiopatológico maior da bronquiolite, que é o acúmulo de muco nas vias aéreas. Esse acúmulo de muco, ele vai impossibilitar que a criança respire, então ele vai impossibilitar a oxigenação dessa criança. Só que a gente está falando de lactentes aqui. E lactentes, eles precisam de respirar para mamar. Então, lactentes, principalmente em amamentação exclusiva, eles não vão conseguir comer. Se eles não conseguem comer, eles não conseguem se hidratar. Então, nós vamos ter lactentes desidratados e também com baixa nutrição, o que é um problema para bebês, um problema muito grave. E onde que entra a fisioterapia respiratória? A fisioterapia respiratória, ela vai entrar no auxílio da diminuição dessa obstrução das vias aéreas, nesse problema fisiopatológico maior. Como que ela vai fazer isso? Ela vai diminuir a resistência do fluxo e o trabalho respiratório, e vai melhorar o transporte mucociliar. Como, Sara? De acordo com as evidências atuais, a gente sabe que há um efeito biomecânico, que é um efeito a níveis biomecânicos, como eu falei, e a níveis bioquímicos, mas hoje a gente vai focar nos biomecânicos, que são as manobras de fisioterapia respiratória não invasivas. Esses efeitos, eles vão fazer com que haja um estresse mecânico. Esse estresse mecânico, ele vai gerar um fluxo de ar. Esse fluxo de ar vai gerar um estiramento nessas vias aéreas, que vai fazer com que elas dilatem, aumente essa pressão das vias aéreas. A dilatação dela vai fazer com que o muco fique mais fluido e auxilie no seu transporte e na sua secreção. Ou seja, a criança melhora. Então, a gente vai precisar saber como. Mas como a medicina é baseada em evidência, a gente precisa pesquisar para saber como. E como que a gente vai pesquisar? Baseado na nossa pergunta de pesquisa. Vamos estabelecer uma pergunta de pesquisa, que é: a fisioterapia respiratória pode melhorar a gravidade da doença em lactentes com bronquiolite aguda moderadamente grave? Pode. Como é que a gente vai saber? Pesquisando. Isso mesmo, galera, pesquisando. E como que a gente vai fazer isso? Pico. Para responder a pergunta, a gente vai usar o PICO. Sara, o que é o PICO? O PICO, ele é uma sigla que é comumente utilizada para elaborar essas perguntas de pesquisa na área da saúde, e ela vai ajudar a gente a estruturar a pergunta de pesquisa para ficar de forma mais clara e mais direcionada, e assim facilitar a nossa busca para evidências relevantes na literatura. E como que esse PICO funciona? O P de PICO, ele vai falar sobre paciente, problema ou população. Quem que é o nosso? Crianças de 0 a 24 meses com bronquiolite aguda. O I, ele vai falar sobre a intervenção, que é a fisioterapia respiratória. O C vai falar sobre a comparação. A gente vai comparar a quem? A cuidados usuais e diferentes técnicas de fisioterapia respiratória para a gente conseguir ver se melhora ou não. E o O seria o nosso resultado. Então, a gente espera ter uma melhora clínica. E como que a gente vai responder essa pergunta? Usando a pesquisa. A pesquisa ela vai facilitar para a gente nos nossos termos MESH, nos escritores de ciências de saúde lá no DEX. O que esses escritores falam pra gente?
Eles vão auxiliar no nosso afunilamento no nosso banco de dados. Então, a gente vai colocar lá a palavra que a gente quer e ele vai dar esse termo mesh, que vai facilitar na nossa pesquisa. O termo mesh que seria utilizado para a gente achar essa pesquisa seria acute bronchitis, que é em inglês, que fica mais fácil de pesquisar, que seria a bronquiolite aguda, and, que é o termo booleano de adição, chest physiotherapy, que é, eu não sei falar inglês, mas essa é a tradução, que é fisioterapia respiratória, né, gente? E onde que a gente vai usar esses termos mesh? Vamos usar os termos mesh na nossa base de dados. Quais foram as bases de dados utilizadas por mim? A Cochrane Library, a PubMed e a National Library of Medicine. Elas são as nossas melhores e foi nelas que eu pesquisei. E também foi nelas em que eu achei o meu artigo. O artigo escolhido foi escolhido na Cochrane Library porque ela tem maiores referência nas revisões sistemáticas, né? A gente escolheu a revisão sistemática e já vou explicar por quê, hein? Mas o que esse artigo fala pra gente? O artigo fala sobre a fisioterapia respiratória para bronquiolite aguda em pacientes pediátricos de 0 a 24 meses. E por que a gente escolheu a revisão sistemática? Porque a nossa pirâmide de evidência, ela é o topo das evidências, ela é a melhor evidência, ela é a rainha das evidências. Por quê, Sara? Porque ela vai reunir todos os estudos já feitos, ensaios clínicos randomizados, e ela vai ver a qualidade desses estudos, os vieses desses estudos, ela vai reunir esses estudos, vai separar os estudos que não são bons, e ela vai dar pra gente a resposta da nossa pergunta clínica. Então é por isso que a gente escolheu essa queridíssima revisão sistemática. Tudo bem? Ok. A nossa revisão sistemática escolhida, ela é uma revisão sistemática que foi publicada pela primeira vez em 2015. E desde então, eles vêm trazendo atualizações. Então, em 2015, eles tiveram um objetivo, que foi determinar a eficácia da fisioterapia respiratória em lactentes menores de 24 anos com bronquiolite aguda. Na atualização dela, em abril de 2022, eles adicionaram um segundo objetivo, que foi determinar a eficácia de diferentes técnicas fisioterápicas respiratórias. Então, além de você ver se a fisioterapia respiratória é eficaz, você vai ver que tipo de manobra fisioterápica respiratória vai ser mais eficaz ou não eficaz, ou deletéria, ou nula. Ok. Na nossa pesquisa, ela vai estar delimitada. O tipo de estudo que ela vai pesquisar são ensaios clínicos randomizados, avaliando fisioterapia respiratória em pacientes pediátricos com bronquiolite aguda. Quem que vai fazer parte? O tipo de participantes são bebês com menos de 24 meses de idade, com bronquiolite aguda, conforme definido pelos autores do estudo em todos os ambientes, sejam eles ambulatoriais ou hospitalares. E a intervenção. Foram incluídos estudos que comparam qualquer tipo de fisioterapia respiratória versus um controle. O que seria esse controle? Atendimento médico convencional ou outro tipo de fisioterapia. Na nossa intervenção, a gente classificou em 4 categorias. Por que 4 categorias? Porque a gente precisava ver os tipos de técnica, né? Então, a gente botou técnicas respiratórias passivas lentas versus o controle, técnicas respiratórias passivas lentas versus instrumentais, que são técnicas invasivas, técnicas respiratórias passivas forçadas versus um controle, e posicionamento mais percussão e vibração, que são técnicas convencionais versus um controle. A forma como eles procuraram foi numa busca de dados, porque é uma revisão sistemática, né? E o banco de dados utilizados foram esses, que é a Cochrane Central, a Medline Processing, Base, Sinal, Lilacs, Web of Science e Pedro. Como ela é uma revisão sistemática, ela precisa delimitar direitinho como que ela fez o estudo. Então, no final do artigo, ele delimita como que ele usou os termos em cada uma desses bancos de dados. Eu trouxe para vocês o exemplo de um dos apêndices que ele trouxe, que foi do Medline. Então, ele utilizou esses 21 tipos de estrutura nesse banco de dados para a gente conseguir descobrir qual que era a nossa importante. Então, dado esse tipo de estrutura, a gente teve 3 revisores. Esses 3 revisores selecionaram independentemente os resultados de pesquisa em todas as bases de dados. Então, eles eram um tudão. Esses revisores acharam cerca de 531 registros rastreados. Desses 531 registros rastreados, 508 foram excluídos porque não se adequavam ao estudo, lendo o resumo e título. E aí a gente ficou com 28 textos completos. Isso a gente vê no Prisma. Só que o Prisma eu não consegui colocar aqui porque ele ficava desconfigurado. Mas eu vou falar pra vocês. Ficaram 28 textos completos.
Aí entrou mais 4 revisores. Esses 4 revisores leram os textos na íntegra e decidiram independentemente quais eles iriam incluir. Foram excluídos 9 e incluídos 17 estudos nessa qualitativa. Os 9 eles foram incluídos por causa desses critérios de exclusão, então eles foram vistos em revista predatória, a intervenção não foi bem controlada e etc, que tá aí no quadro. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Dado isso, a gente teve mais 2 revisores, que eles foram responsáveis por extrair os dados dos estudos. Então, eles leram e eles utilizaram isso em um formulário padronizado. Esse formulário tinha a característica do estudo, que era o desenho, o método randomizado, as existências, tinha os participantes, que tinha idade, sexo, baixo peso ao nascer, peso normal, pacientes ambulatoriais ou hospitalares, a gravidade da doença, a intervenção, que era o tipo de fisioterapia, a administração e as co-intervenções, e os resultados, que eram os tipos de medidas de resultado, o momento dos resultados e os efeitos adversos. Então, eles viram tudo isso nesses momentos. E o que acontece? Nesse momento, a gente vai ver o quê? A gente vai ver os vieses. Mas, Sara, o que é um viés? O viés, na revisão sistemática, ele se refere a uma distorção sistemática. E ele pode ocorrer durante a seleção, durante a análise, durante a interpretação do estudo incluído. E essas distorções, elas podem surgir devido à falha do desenho do estudo, a viés de publicação, a viés de seleção, viés de medição e outros fatores. E eles são é essencial você identificar esses viés para a gente conseguir ver a confiabilidade, porque quanto menos viés, mais confiável e válido é o estudo. Então, quando o viés é baixo, o estudo é mais confiável. No nosso estudo, a gente teve os 2 gráficos de viés, que foi esse gráfico de barras, que foi uma avaliação geral dos vieses, né? E a gente também teve o gráfico de sinais, que foi a avaliação estudo por estudo com os nossos vieses, sendo o verde bom, baixo e o vermelho alto. Por exemplo, nesse estudo da Conesa Segura de 2018, a gente teve um baixo viés, como vocês podem ver, porque tem mais verdes do que vermelhos. Chegando nisso, os 2 revisores eles avaliaram os riscos de viés e chegaram a 2 conclusões. Primeira conclusão: não foi claro os riscos de viés eles não foram claros para as técnicas expiratórias forçadas. Por quê? Dos 3 estudos que falavam sobre técnicas expiratórias forçadas, um deles não tinha viés bem definido, era incerto, o risco era incerto, e os outros eram altos e o outro era baixo. E a gente também teve baixo risco de viés para a técnica passiva lenta, para a técnica respiratória passiva lenta. Outra coisa importantíssima nesse momento. Aqui a gente tem o Forest Plot, o gráfico de Forest Plot ou gráfico de floresta. Esse gráfico, nas revisões temáticas, eles auxiliam a avaliar os resultados dos estudos de forma individual. Então, a gente tem feita por medida de efeito e os seus intervalos de confiança de cada estudo. Então, a gente tem essa linha vertical, que é chamada de linha da nulidade. Essa linha da nulidade é o valor 1 do odds ratio, então ela não tem referência significativa para o estudo. E essas linhas que estão na vertical, elas são as linhas do estudo dentro do seu intervalo de confiança. Então, quanto for maior o intervalo, maior essa linha, mais heterogêneo é esse estudo e menos confiável ele é. Esses quadradinhos verdes que a gente tem é o peso do estudo. Então, quanto maior esse quadrado, mais o estudo tem peso pra gente. E o diamante, que é o importante, que é o que está sendo circulado, é o resumo do nosso Forest Plot. Então, ele vai falar pra gente, dado todos os estudos, se o estudo final ele vai ser favorável ao controle, favorável à intervenção ou favorável a nada, ou nulo. Pra gente, ele foi favorável à intervenção. Qual intervenção? A respiração passiva lenta. Perfeito? Perfeito. Em geral, a gente viu que as técnicas respiratórias passivas lentas, elas reduziam o estado de gravidade na bronquiolite de acordo com os gráficos e com os estudos. E a gente tem esses numerozinhos. Aí eu vou explicar pra vocês o que é esses numerozinhos. Esse IC é o nosso intervalo de confiança. O nosso intervalo de confiança de 95 significa que a gente tem a confiança verdadeira, um efeito de valor efetivo, ele é feito. O nosso P significa uma medida estatística que ela vai avaliar os resultados observados e ver se eles são estatisticamente significantes. Como o nosso P deu 0,03, significa que ele é estatisticamente significante, que há uma diferença estatística entre os grupos. Esse I significa a heterogeneidade.
A nossa heterogeneidade foi de 55%, ou seja, ela tem moderada heterogeneidade na nossa meta-análise. Isso se dá porque tem poucos estudos e porque os estudos eles não têm tantas populações. Além disso, a gente também conseguiu analisar dentro dos resultados que existem duas técnicas que não são benéficas, que são a convencional e a de inspiração forçada. A gente viu isso analisando os efeitos adversos, elas tiveram efeitos adversos, com vômito e com instabilidade respiratória, com odds ratio maior do que 10. Isso significa que tem uma probabilidade bem grande deles terem vômito e instabilidade respiratória. A conclusão que a gente chegou disso tudo é que a fisioterapia respiratória para bronquiolite, ela é benéfica. Usando a técnica de inspiração passiva lenta, ela vai ajudar a diminuir o tempo de internação e a melhora do quadro nos casos de moderada a leve. E a gente também chegou à conclusão que o uso de técnicas respiratórias forçadas e convencionais, elas não demonstraram efeito significativo na melhora e aumentaram os efeitos adversos dentro da nossa bronquiolite aguda. Eu espero que esse trabalho tenha sido benéfico para você, que tenha sido útil. Obrigada, e é isso, gente.